Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Dando continuidade à leitura do livro de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, hoje faremos leitura do capítulo 36, Alicerce Seguro. Já vamos caminhando para o encerramento da obra e no sábado espero enviar o último vídeo para que na segunda a gente possa começar uma nova série de leituras. Num curso ministrado no Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, presentes 75 pessoas, perguntei: quem leu o Sermão da Montanha? 12 responderam afirmativamente. Quem estudou o Sermão da Montanha? Silêncio constrangido. Alguém indagou: que significa a palavra sermão? Outro fez pior. A montanha falou? O Sermão da Montanha, como sabe o leitor bem informado, é um discurso pronunciado por Jesus, registrado nos Evangelhos por Mateus, capítulo 5 a 7, e de forma fragmentária por Lucas. É chamado da montanha por ter sido pronunciado em uma colina nas cercanias de Cafarnaum. Também é traduzido por Sermão do Monte. Tá? No Evangelho, a tradução aqui do Novo Testamento de Haroldo, traduziu como Sermão do Monte. E ele vai do capítulo 5 ao 7, em que ele encerra, capítulo 7, versículo 28. E sucedeu que, concluindo Jesus esse discurso, as turbas estavam maravilhadas, ou seja, a multidão que estava em torno de Jesus, ouvindo as pregações, os seus ensinos, estavam maravilhados, né? Então, as turbas estavam maravilhadas com o seu ensino, pois estava ensinando a eles como quem tem autoridade e não como os escribas deles. Jesus tinha autoridade moral para falar tudo o que falou. E esse capítulo é um pouco mais extenso porque o Simonetti vai detalhar um pouco mais esta que é a lição mais sublime que tem. É chamado da montanha porque estava lá num monte. E Jesus aborda vários temas, provavelmente atendendo às dúvidas dos discípulos como se fosse um pinga-fogo. Pinga-fogo a gente já ouviu falar, aquele programa que Chico Xavier ia, em que ele era sabatinado, né? Muitas perguntas feitas para Chico. Então, essa expressão pinga-fogo quer dizer isso, né? De fazer as perguntas. E os discípulos deviam fazer muitas perguntas a Jesus, buscando compreender os seus ensinamentos. Então, a importância do sermão está em ser a síntese maravilhosa dos ensinamentos evangélicos. Dizia Mahatma Gandhi que não era cristão se perdessem todos os livros sacros da humanidade, só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso eu já comentei em alguns vídeos, e nesse aqui está literalmente colocado por Simonetti, que de fato tudo está contido, é uma síntese maravilhosa que Jesus fez e todos os ensinamentos, como ele falou, né, todas as leis, todos os profetas estão contidos na lei de amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, ele sintetiza, Jesus enviou para cá antes dele e depois deles todos os sábios que iriam manter viva ou acesa, ou preparar o caminho para as revelações de Jesus e depois para manter redivivo o Evangelho. Ernest Renan, grande exegeta do Evangelho, ou seja, grande intérprete, grande estudioso do Evangelho, contemporâneo de Allan Kardec, situava como o texto mais autêntico do Novo Testamento. Então, reconhecendo que o Sermão da Montanha está o mais perfeito roteiro em favor de nosso bem-estar, que tal, leitor,
tentar uma imersão em seus princípios renovadores. Então veja bem que Simonetti ele perguntou quem já tinha lido, depois ele reformulou a pergunta dizendo quem havia estudado. E agora ele fala que é um roteiro a ser seguido. Então, a gente precisa colocar as lições de Jesus no nosso coração para que a gente possa executar, vivenciar. Não basta simplesmente compreender, ter lido e ter uma vaga lembrança, estudado e ter o conhecimento, mas sem aplicar. É preciso lembrar que ele também falou que a fé sem obras nada vale. Então, nós já estudamos isso. A fé é com obras, a fé, então, o conhecimento que nós temos, que Jesus trouxe, ele trouxe para que nós pudéssemos compreender o que é a lei do amor e praticá-la, né? A gente já falou aqui, fazer o bem no limite das nossas forças. Então, todos esses ensinamentos se convergem caminhando para a lei do amor e da caridade, que a gente já falou que é amor em ação. Então, vamos fazer essa imersão para compreender o que Jesus trouxe no Sermão da Montanha. Então, primeiro passo, leia o texto inteirinho. Não lhe tomará mais do que 60 minutos. Se habituado à leitura, fará metade do tempo. Então, em 30 minutos, 1 hora, você lê esse texto. Terminando, releia no dia seguinte. Torne a fazê-lo diariamente até completar 7 dias. Dizem os numerólogos, gente que aparentemente entende do assunto, que 7 é a representação da espiritualidade. O pessoal do jogo do bicho considera de sorte. O 7 ele tem um valor, realmente. Nós sabemos que esse ciclo da reencarnação é de 7 anos, é um ciclo novo na vida nossa, encarnado. Mas o 7 ele tem a somatória do 3 com 4, e quem leu o livro O Homem que Calculava vai ter ali muitas informações a respeito dos números, sentidos e todo um conhecimento por trás dessa ciência, né, da matemática. E trata-se da junção do 4, que significa materialidade, né, o que é da matéria, com o 3, que é da espiritualidade. Então, não é que o 7 seja a espiritualidade. 7 significa a junção do que é do espírito e do que é da matéria. Olha que lindo que representam os números. Então, digamos que completar a 7ª leitura significará que você é uma pessoa disciplinada. Pelo menos isso. Você fez um estudo. E disciplina significa educar os discípulos, são alunos. Disciplina ela não tem um sentido rigoroso, punitivo. Disciplina significa que nós estudamos, né, que nós somos os discípulos, como eu falei, são os alunos, então são dedicados ao estudo de algum ensinamento, alguma obra. Sabe o que quer, disposto a cumprir metas que lhe sejam produtivas. Não tenha pressa. Estude um tópico de cada vez e a começar pelas bem-aventuranças. Então, de fato, o Sermão do Monte começa no capítulo 5 com as bem-aventuranças. Poderá então refletir sobre a conceituação apresentada por Jesus, buscando aplicá-la. Devo adverti-lo de que não é fácil, pelo contrário, é complicado, porquanto mexe com a nossa zona de conforto, com nossas tendências, com nossa milenar maneira de ser, marcada por um comportamento pouco compatível com os valores do sermão. Simonetti, ele chama atenção para esse aspecto. Podemos ler isso e ter dificuldade de compreender, mas mais do que um aspecto intelectual, é de assimilar, é de pensar em como aplicar isso, esse roteiro na nossa vida, já que nós temos
tendências, as nossas más inclinações, comportamentos já viciados, hábitos, né, pouco saudáveis. Isso tudo vai precisar ser repensado, reformulado, transformado na prática desses ensinos de Jesus. Então vai mexer com cada um de nós, porque fazer essa transformação moral, que é o objetivo da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, é preciso nos tocar profundamente, né, para que se revele a nossa essência divina em nós. Então, exemplo, a primeira bem-aventurança. Está aqui, capítulo 5, versículo 1. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Capítulo 5, versículo 3, é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui no Simonetti ele colocou humildes. Então, os pobres de espírito são os humildes. Situando a humildade como o reconhecimento de nossa pequenez diante de Deus, compete-nos respeitá-lo na obra da criação. Você guarda essa disposição, caro leitor? Nós temos essa disposição para poder respeitar Deus na sua obra? Então, seria capaz, como fazia Francisco de Assis, de identificar por irmãos seus o sol, a lua, as estrelas, o animal, a ave, o peixe, o inseto, o vizinho, o ofensor, o carente que bate à sua porta? Repetiria de coração e convicção, como o pobrezinho de Assis em oração: fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Irmandade negligenciada. Simonetti coloca que nesse momento, né, em que a gente busca ser irmão de toda a obra da criação, ele diz que nós negligenciamos essa irmandade. Outros tópicos igualmente instigantes. Capítulo 5, versículo 22. Está aqui na parte 6, contrastes na interpretação da lei. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão está sujeito a julgamento. E quem disser ao seu irmão, raca, estará sujeito ao sinédrio. E quem disser louco, está sujeito ao geena do fogo. Então, para a gente ter uma noção do que é o geena, né, nós temos a nota aqui esclarecedora. Transcrição do vocábulo aramaico, local em que estava situado o altar de Moloque, onde eram queimadas vivas as crianças, em oferenda àquela divindade pagã. O rei Josias destruiu o local do culto, transformando em depósito de lixo de Jerusalém e montura onde se lançavam os cadáveres de animais para ser tudo queimado. Após a morte do rei Josias, o culto a Moloque foi restabelecido. Os apócrifos atribuem ao vale o símbolo do castigo dos maus, passando o local a representar o castigo que purifica os pecadores, também conhecido como Vale dos Gemidos. Essa tradição popular estava viva na época de Jesus. Então, por isso que Jesus faz referência, ele sempre coloca, né, as pessoas para poderem compreender
ele traz a experiência do dia a dia delas, né? Então a pessoa iria ser jogada ali ao fogo, a um lugar onde os cadáveres eram atirados e ali ser queimado. Daí a gente pode imaginar, né, o fogo do inferno, essas coisas. Mas quando Jesus fala, o que chama a atenção, o haka, essa expressão, era uma ofensa. Também tem aqui a nota, a palavra aramaica cognata do termo hebraico, expressão utilizada na linguagem coloquial para expressar desprezo, com o significado de cabeça oca, cabeça de vento, cabeça vazia, sem miolos, tolo, bobo. Então era uma ofensa, né? E hoje a gente, para ofender alguém, a gente fala coisa até pior, que é isso que o Simonetti vai dizer aqui, que a gente usa palavras para o xingamento, né? E que são muito mais graves. Não serão aqueles momentos de intranquilidade que frequentemente nos tomam mera sanção de nossa consciência entre destemperos verbais? Então, língua ferina. Nós temos uma língua ferina, uma língua que fere. Usamos de palavras que machucam, né, que ofendem. Então, cuidado, né, para a gente não colocar o nosso irmão em julgamento e ofendê-lo. Capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar. Vai e reconcilia-te primeiramente com teu irmão, então vem e oferece tua oferta. Eu estou dando preferência para ler no Novo Testamento, traduzido por Haroldo, do que a tradução que o Simonetti coloca. Mas a gente lê a análise dele. Nossas orações atendendo os velhos hábitos costumam situar-se como listagem para favores do céu. Funciona o milenar petitório. Então a gente vai ali no altar, oferece, né, que é a situação que ele coloca, faz a sua oferta no altar, mas se você tem algum problema, alguma coisa, né, algo contra nós, que Jesus coloca, né, se tem algo, seu irmão tem algo contra você, tem alguma queixa a seu respeito, deixa a sua oferenda ali, vai, se reconcilia, vai lá, se entenda com aquele seu irmão, perdoe, peça perdão e depois volta e faz a oferenda para Deus. Né? O que adianta fazer a oferenda, fazer petitório, fazer homenagens, fazer louvores para Deus, se nós não estamos aqui louvando, respeitando, acolhendo, cuidando dos nossos irmãos, né? Os filhos de Deus. Então, ele diz aqui do nosso petitório, a gente está toda hora pedindo, fazendo oferença. Tudo bem pedir, não é pecado e ninguém é de ferro. Jesus, porém, adverte que não é razoável pedir favores ao Pai Celeste guardando rancores de seus filhos. Então, não é razoável. Vai lá, se resolva, se entenda com o seu irmão, que é filho de Deus, que ele ama a todos, né, igualmente, e depois fala com Deus, já vai falar com o coração puro. É essa a questão. Quando estiver diante de Deus, esteja de coração puro, esteja, né, entregue plenamente para Deus, para haver essa comunhão. Por isso muita gente ora e não tem resultados. É um coração
ressentido, não é um coração puro. É um coração que está magoado, é um coração que está carregando ódio, é um coração que não soube perdoar. E o que Deus quer? Que a gente, Jesus falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Como que a gente vai amar a Deus se não amamos os seus filhos, que nós vemos, que estão aqui conosco? Então, como amar a Deus? Eu vou escrever um texto ainda sobre isso. E estou amadurecendo algumas ideias, porque é exatamente isso. A gente quer fazer esse encontro com Deus, mas a gente não consegue amar a sua obra, que está aqui ao nosso lado, e nós mesmos. Por isso que é amar ao próximo como a ti mesmo. Eu sou obra de Deus, eu sou filha de Deus. Então, todos nós somos. É preciso aprender a amar o que a gente compreende para poder amar aquilo que a gente ainda não compreende. E amando a si mesmo e amando ao próximo, nós estaremos amando a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 27 a 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha uma mulher para desejá-la, já adulterou com ela em seu coração. Após ler esse libelo, dizia um amigo: meu Deus, estou perdido. Será por advertências assim que as pessoas preferem não conhecer o sermão, sustentando a ignorância por atenuante? Olha a pergunta que ele nos faz. Sabendo que nós não devemos fazer determinadas coisas, e nós fazemos, e adulterar, né, é muito mais do que só o adultério, né, de se relacionar com a mulher, né, uma traição, uma infidelidade. Vamos ver a nota aqui. Tá em Êxodo, que ele colocou. Adulterar, a gente pode adulterar um alimento, né? Adulterar, já falamos, adulterar a gasolina, quando a gente pega e coloca outras substâncias ali. Então, quando a gente distorce a natureza das coisas, a gente adultera, troca o sentido, troca uma substância, e aquilo, então, adultera o sabor. Por exemplo, você tem um suquinho de laranja, você joga ali o açúcar, você adulterou o sabor, deixou aquilo mais doce. Então, quando a gente está adulterando, né, tá nesse sentido que é colocado no texto, né, não adulterarás, né, para não adulterar, não cobiçar aquilo que não lhe pertence. E aí você vai adulterar os seus sentimentos, suas vibrações vão ser transformadas, alteradas. Talvez não saibam que, em elementar princípio de justiça, o desconhecimento da lei não nos livra de sanções quando deixamos de cumpri-la. Isso aqui que ele colocou é muito interessante, porque a gente alega desconhecimento, alega ignorância, quando a gente deveria conhecer a lei e cumpri-la. Então, uma coisa é estar, por exemplo, dirigindo. Eu tirei carteira de motorista, tá? Então eu tenho que estar ciente do que diz a lei de trânsito. Se eu descumpro, então o sinal está vermelho, eu ultrapasso o sinal vermelho para o carro, e o guarda vai poder me multar e vai dizer que eu infringi uma lei do trânsito. Se eu argumentar com ele, falar, mas eu não sabia que podia receber multa se atravessasse o sinal vermelho, eu não sabia que o sinal vermelho era para parar. Então esse é o conhecimento da lei. Eu desconheço que o sinal vermelho é um sinal para o carro ter que parar. E ele vai dizer para mim que eu não posso alegar desconhecimento da lei, já que se eu estou dirigindo, eu sou obrigada a conhecer a lei. E quando eu trabalhei
no conselho de psicologia, isso também acontecia na comissão de ética. O psicólogo às vezes alegava desconhecimento de uma resolução. E o que nós tínhamos que responder é que ele, por ser profissional da psicologia, está inscrito num conselho, né, a inscrição ativa, ele tem por obrigação conhecer as resoluções que regem a sua profissão. Então, não pode alegar desconhecimento, isso é lei, é princípio de justiça. Então, a gente não pode alegar desconhecimento, até porque intuitivamente a gente sabe o que é certo e o que é errado. Lembra que se você for fazer alguma coisa e isso que você fizer, você sentir que não pode nem contar para o seu melhor amigo ou sua melhor amiga, é porque já tem alguma coisa esquisita aí. Isso é um alarme. Isso deve nos convocar ali uma reflexão, colocar a mão na consciência para pensar. O que é que eu estou fazendo que eu não posso contar para pessoas próximas, ou seja, pessoa, melhor amigo que eu falo, melhor amiga, são pessoas de confiança. Então, eu não posso confiar na pessoa que eu tenho, que é de confiança, significa que eu estou fazendo algo, né, adulterado, não estou seguindo um princípio de justiça. Melhor será pedir a Deus coloque juízo em nossa cabeça. Então, conter a fantasia. Não é só conter a fantasia, conter os impulsos, as tentações, os desejos. Nós precisamos conter os nossos desejos. Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. Outra vez ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, e pagarás ao Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo para não jurar de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Lindo ensinamento de Jesus, profundo. A gente lê isso, pode ficar até confuso. O que ele quis dizer com isso tudo, né? Primeiro que Jesus começa, né? Ouvistes, deixa eu retomar aqui. Outra vez ouvistes que foi dito aos antigos. Então ele está pegando os ensinamentos que haviam na época, que aquele povo estava acostumado, né? Vocês ouviram que devem fazer tal coisa. Eu, porém, vos digo para não fazerem isso. Então Jesus estava ali ensinando, né, novos percursos, novas formas de pensar, de agir. Então, não perjurarás e pagarás ao Senhor teus juramentos, né? E ele foi dizer, eu vos digo para não jurar, não jure de modo algum, tá? Não jures pelo céu, pela terra, por Jerusalém, que é a cidade do rei, não jures nem pela sua cabeça, porque não podemos tornar nem branco, nem preto o fio do nosso cabelo. Nós não temos esse poder, então não jure por aquilo que você não tem como controlar. Limita-se a dizer sim, sim, não, não. Seja firme, não fique no meio do, né, ali em cima do muro, que a gente chama. Essa posição na linearidade, né? O sim e o não, e eu me coloco no meio, né? É você se colocar de uma forma, que ele fala, né? O que disso passar procede do mal, do maligno. A gente precisa
aprender essa grande lição de Jesus e se posicionar sabendo o que é certo, sabendo o que é errado, colocar limites e executar o que nós temos por dever. Tá? Sim, eu tenho que cumprir determinados deveres. Não, eu não vou sucumbir e cometer, né, os deslizes, erros. A gente vai errar, certamente, mas é preciso ter essa noção de nos posicionarmos firmemente com o conhecimento que a gente tem, a convicção, a fé raciocinada, porque nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Então aí coloca, complicado, não é mesmo, caro leitor? É complicado a gente ver que são ensinamentos que exigem de nós bastante reflexão e introspecção. É analisar o nosso íntimo, não é olhar o que o outro está fazendo, é olhar o que nós estamos sentindo, pensando e fazendo. Se queremos cumprir o sermão, não podemos, por exemplo, informar ao pobre que hoje não tem nada não, né? Mandar dizer que não estamos em casa quando nos procure alguém que não queremos atender. Antigamente tinha o telefone, hoje todo mundo tem celular, mas antigamente a residência tinha um telefone e as pessoas ligavam, às vezes a criança ia atender o telefone, diz que eu não tô. A gente está ensinando para a criança mentir, né? Então, a gente precisa, né, dizer que está, sim, eu estou, e vai lá e fala, enfim, resolva a situação. Alegar que gastamos com compromissos inadiáveis e não temos o tostão que nos pede emprestado o amigo, embora sobrem mais que tostões em nossa conta bancária. Então, se alguém lhe pede dinheiro emprestado e você tem, não alegue que você gastou tudo com seus compromissos. Tem alguém ali com uma necessidade. Esse procede do maligno, a que se refere Jesus, significa que a mentira chega sempre nas faixas mais escuras da personalidade humana. Consequências danosas. Realmente a mentira nos caminha, né? nos endereça para um precipício. Realmente é um tremendo desafio observar o sermão. Consideremos, porém, que na jornada rumo à perfeição moral, ele faz parte do caminho. Não há como escapar, nem há atalhos que o evitem, mas cedo ou mais tarde transitaremos por ele. Melhor seja a partir de agora. E tem mais, se você seguiu até aqui na leitura, ainda que elementar, está enquadrado na última advertência de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pois é, meu caro, cuidado com o terreno em que constrói a casa existencial, evitando que os temporais da vida a levem de roldão, deixando-o no tempo ao desabrigo, a comprometer o presente com danosa repercussão no futuro. Convém alicerçá-la com o sermão. Então, quem cumprir com as lições de Jesus é semelhante àquele homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Prestemos atenção no que estamos fazendo, porque não é fácil, como Simonete falou, é mais tranquilo a gente ler, refletir, mas, né,
deixar por isso mesmo, fazer as orações e pedir que Deus interfira por nós para resolver nossos problemas. Quando, na verdade, os nossos problemas foram criados por nós e só serão resolvidos por nós. E Jesus nos deu o roteiro. Ele deu um roteiro, ou seja, um caminho. Nós temos todos os recursos para seguir esse caminho. Nós temos hoje a informação, nós temos hoje a capacidade de estudar, de compreender e de executar. Então, seja a nossa vida um sim, sim, um não, não, sim para as coisas que nós devemos fazer, não para as coisas que nos impedem de crescer. E sigamos esse roteiro divino que nós chegaremos onde se encontra o nosso Pai. Estaremos aí em conexão com Ele e conosco mesmo. Então tenhamos um bom dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.